Então a gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje caindo 0,34 nesse momento, o mercado não fechou ainda, a gente chegou a estar caindo um pouco mais, 0,80, teve uma recuperaçãozinha ao longo do pregão, depois de uma abertura pressionando mais para baixo, tá? Bom, qual é o cenário? Ah, a gente vinha numa correção desde o final de agosto, uma correção suave, que se apoiava ao longo da maior parte desse mês de setembro, se apoiava ali nos 134 mil pontos, que é o nosso último topo histórico rompido. As bandas de Bollinger se estreitaram bastante, insinuando que, a correção já estava madura para o mercado acelerar novamente para uma direção para cima ou para baixo, né? E que provavelmente, pelo nível de estreitamento que foi bem forte, né, que esse movimento potencialmente pode ser significativo. Na semana passada, nós tivemos a super quarta, né, um dia de decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que provavelmente, a gente dizia semana passada, definiria uma direção para os mercados no curto prazo, né? Então, na quarta-feira, o índice Bovespa pesou, né, já começou a insinuar querer uma definição para baixo, perdendo aqui os 134 mil pontos. Na quinta-feira, o mercado confirmou essa visão e na quinta-feira a gente teve um dia de queda mais importante, né? A gente caiu 1,55%, que atualmente no índice Bovespa isso é um bom valor, é um valor significativo percentualmente falando. A expectativa era por continuidade da queda e assim tivemos, né? E seria de esperar continuidade da queda ao longo dos próximos pregões. A gente teria aí nessa região aqui embaixo sombreada em azul uma região de alvo de curto prazo, né? Principalmente aqui na média móvel de 200 que está ali no 128.300, né? Então o mercado abriu as bandas para baixo e sugere um período de correção e já estava em correção, né? Sugeriu, a partir da quarta, quinta-feira da semana passada, uma intensificação dessa correção. Mas a gente não perde, né, num horizonte mais longo de tempo, a tendência de alta, né? E, de certa maneira, esse movimento corretivo é até bom porque abre oportunidades, né, logo mais. Então, temos queda hoje, né, e a expectativa da minha parte, não vejo outro sinal, seria a continuidade aí do movimento de queda. Tá? Basicamente, o pregão de hoje, né, se a gente olhar aqui no índice Bovespa, iniciou com uma pressão vendedora logo ali nos primeiros 15 minutos e o restante do pregão foi um andar de lado, tá? Que não mostrou força para repicar e mostra mais uma tomada de fôlego para provavelmente seguir em queda. É isso que a gente vai ver também se a gente for olhar aqui o mini índice. Tá? Essa foi a movimentação no 15 minutos e agora aqui no 60. Olhando o nosso mercado com os olhos de um estrangeiro, a gente pode olhar o EWZ, que é um ETF de Brasil operado em bolsas americanas. Ah, a gente tinha um cenário, uma cara altista, né? Pelo fato de a gente ter testado esse topo anterior nesse movimento corretivo, a gente ter rompido o canalzinho de baixo para cima. Mas esse movimento foi um reflexo mais da cotação do dólar, né? Do que do movimento do índice Bovespa. E nesses últimos dois pregões, né? Especialmente na sexta-feira, o EWZ caiu forte, caiu 3,06% na sexta, e hoje abre em cima novamente desse patamar de suporte aqui dos $29, faz um candle pequeno, uma queda de 0,55, não dá para dizer que é um candle de reversão, e possivelmente a gente perca esse suporte aqui, tá? Se a gente perder esse suporte, abre esse espaço para a gente voltar lá para o fundo, tá? Então, caindo 0,57 pelo EWZ. E agora, olhando o nosso mercado com uma visão mais de small caps, a gente olha aí o índice de small caps, tivemos uma queda mais intensa na quinta, 1,76%, uma queda ainda mais intensa na sexta-feira, 2,7% de queda, e hoje a gente está até em alta, 0,02, quase nada, né? Teve uma pressão vendedora na abertura, a gente bateu no fundo de julho, que oferece um suporte ali nos 2.015, 2.000 pontos, a gente não chegou a bater nos 2.000 pontos, e vai formando aí um candle de indecisão, tá? Talvez seja otimista demais pensar um candle de reversão, tá? Pode ser considerado até uma barra ignorada para ter continuidade ao movimento de queda. E foi um sinal ruim, né? Que estragou o cenário semanal e talvez nos leve a perder o suporte do fundo de agosto e dar continuidade à queda ali para os 1.900. Então me parece ser cedo para a gente pensar em reversão. Então esse é o mercado brasileiro.